Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e já inicio o vídeo com as bases praticamente iniciadas, tá? Vamos aqui para a segunda peça daquele mega tesouro que eu dividi com vocês no vídeo da hashtag crochê com a gangue, tá? Sim, a segunda peça. A primeira ainda não apareceu para vocês porque eu tenho a intenção de gravar uma videoaula, tá? Então a primeira peça está, as primeiras peças estão praticamente finalizadas, que é um kit super, super lindo, tá? Que eu vou dividir sim em detalhes com vocês. Porém, eu preciso comprar o fio preto, que não deu conta de concluir o kit, porque ele é um kit grande, e eu preciso gravar a videoaula, tá? Então, como eu ainda não gravei a videoaula da peça que gerará o kit, eu ainda não mostrei ela para vocês, tá? Mas em breve, em breve, esse kit super, super lindo, num tom super clássico, que combina com qualquer cantinho, com qualquer composição de peça. Ficou lindo, 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 e com certeza vocês não vão se arrepender de esperar, tá? Esse aqui é o kit 2 do mega tesouro encontrado, mega tesouro que estava escondido lá na casa da cliente, tá? Então, vou parar de enrolação e já vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, fiz aqui algumas flores catavento, no total 8 flores, tá? Então, aqui 2, 4, 6 e 8 flores, sim, estão dispostas de uma forma diferente, sim, porque a ideia aqui é deixá-las de um jeitinho bem diferente nesta nova composição que eu vou mostrar, tá? Não tem nada a ver com a primeira, do primeiro kit, mas é inspirada nela, tá? A base central das peças é exatamente a mesma que foi utilizada no kit que eu quero fazer a videoaula para vocês, tá? Então, sim, a base lindeza vai ser utilizada aqui de um jeitinho diferente, tá? Então, já vou dar esse pequeno spoiler para vocês, tá? Porém, as flores estão dispostas de um jeitinho diferente. As bases aqui, tá? Já estão montadas, porque eu já tenho a noção do tamanho que eu preciso. No vídeo, eu disse para vocês que eram apenas fios de numeração 6. Porém, conforme eu fui mexendo nos fios, eu vi que tinham fios de numeração 8, tá? Inclusive, esses aqui são de numeração 8, tá certo? Então, fiz uma basezinha aqui com 11 carreirinhas, fiz uma basezinha com 17 carreirinhas e fiz uma base maior com 73 carreirinhas, tá? Essa maior aqui tem 73 carreirinhas, que é para fazer o comprimento ali da passadeira que eu preciso, tá? Sim, é um kit de cozinha, tá? Super, super lindo, onde eu vou mesclar duas possibilidades, tá? A composição de cores vai ficar muito, muito linda, né? Como vocês viram aí, quem não viu ainda o vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês conferirem aqui do que eu estou falando, mas enfim, é daquele tesouro escondido que estava escondido lá na casa da cliente, que ela mandou para mim, para que eu pudesse dar vida a peças lindezas que vão lá enfeitar a casa dela, tá? Então, já coloquei para jogo aqui, então, 3 basezinhas iniciadas, ainda não estão prontas, porque eu tenho que unir as flores, tá? Mas o resultado vai ficar super, super incrível, pelo menos na minha mente tá funcionando super, super bem. Mas com certeza o resultado vai surpreender, não só a crocheteira aqui que vos fala, como você que tá aí do outro lado nessa nova possibilidade, tá bom? Porque a gente às vezes fica preso ali em, eu tenho que fazer exatamente como tá ali naquela videoaula, exatamente como foi apresentado naquela foto, naquele vídeo, naquele Reels, naquele Stories. E não, tá, gente? A gente pode e a gente deve se jogar e explorar ao máximo aí o nosso potencial criativo na hora de estruturar as peças que a gente vai entregar para os nossos clientes, tá bom? E por aqui não vai ser diferente, tá certo? Então, já iniciei as bases, vou unir as flores aqui, tá? Nessas basezinhas, e logo mais eu retorno para dividir com vocês mais essa experiência incrível e fantástica no crochê com barbante, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E
Junto daquele tesouro todo que eu mostrei para vocês, tinha esse lindão aqui também, tá? Esse mostarda do Barbante Lima, que ficou escondido atrás do banco do carro, tá? Caiu do sacolão e ficou escondido atrás do banco do carro. Mas já coloquei ele aqui para jogo, já coloquei ele na composição que eu tô montando aqui e já vou mostrar para vocês como que ficou, tá? Então, tinha mostrado as basezinhas aqui para vocês, soltas, e agora, unidas aqui as flores, tá? Essa é a base menor, esta é a base média, tá? Então, já uni aqui o cru com as flores e passei uma volta desse mostarda por ela, para dar ali um ponto de destaque, para ser um ponto de luz a mais nessa peça que vai ficar incrivelmente linda quando estiver pronta, tá? A base maior eu coloquei para lavar porque o barbante estava um pouco sujo na parte de dentro, tá? Então, por isso que ela não tá aparecendo aqui, mas num próximo take eu já vou mostrar ela também, tá? Então, ela vai ficar exatamente igual a essas aqui, bem parecida com essas aqui. Igual não, ela vai ficar bem parecida com essas daqui. Vou fazer exatamente a mesma transição, tá? O cru e depois o mostarda, para entrar com uma nova cor, que vai deixar esta peça incrivelmente linda, 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 que eu já tô apaixonada com a minha imaginação aqui. A peça na minha mente está linda, maravilhosa, e com certeza quando ela ficar concluída vai ficar ainda mais linda. Tá? Então, assim, já comecei as bases, tá? Então, fiz a união básica lá da base lindeza, tá? Vou deixar a videoaula linkada aí na descrição para vocês. E deixando claro, tá? Vocês podem utilizar essa mesma base com as flores assim em distância, né? Costuradas na base retangular. Podem fazer sem flor, podem fazer com aplicação de flor no fim do trabalho. Fiquem livres aí para trabalhar como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Essa aqui é só mais uma sugestão para esta adaptação de modelo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Só deixando claro, tá? Não tem regra, não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, é aquilo que funciona para vocês, e quanto mais a gente puder explorar a nossa criatividade, melhor ainda, tá? Então, vou parar com blá blá blá, vou dar continuidade aqui na produção, e já já eu retorno com o andamento dessas lindezas. E de volta já com as peças concluídas, e vou colocar esse vídeo no vídeo top, no vídeo mais incrível da semana, no vídeo da hashtag crochê com a gangue. Porque assim, já que eu revelei o sacolão do tesouro escondido na hashtag crochê com a gangue, por que não, né? Apresentar o segundo kit, tá? O primeiro kit vai vir num outro vídeo, tá certo? Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu tenho que fazer a videoaula das peças, então vai demorar um pouquinho pro primeiro kit aparecer, mas tá tudo certo, tá? O primeiro kit já tá concluído, já tá lindão, maravilhoso. Falta só eu gravar a videoaula, tá certo? Então, logo mais vai chegar a lindeza aí para vocês em detalhes, milimetricamente explicados, tá bom? Então, bora lá, deixa eu parar com a enrolação aqui. Esta hashtag incrível e fantástica crochê com a gangue é composto por um time incrível aí de arteiras criativas e maravilhosas, que são elas: Ana Paula Artes Crochê, a Cíntia do Crochê Trama Serena, a Lara do canal Larissa Crochê e a Nai Arteira, a nossa arteira terrível que está fazendo amigurumis incríveis, lindos e fantásticos, e a pessoinha que vos fala aqui, Suzana Leite Crochê. Fazemos parte deste time incrível, fantástico, maravilhoso, desta gangue criativa que não é composta só por nós, tá, gente? Todos os crocheteiros e crocheteiras podem sim se sentir incluídos e abraçados por essa hashtag, porque sim, somos uma gangue imbatível, uma gangue criativa
que tem o poder, que tem o dom de abraçar o mundo com muita cor, com muita criatividade, com muita disposição para tecer coisas maravilhindas, tá? Então, já vou mostrar para vocês aqui o resultado deste kit maravilhindo, tá? Vou mostrar aqui para vocês a composição das cores, tá? Já entreguei um pouquinho aqui do modelo, sim. Tem adaptação aqui do modelo folhagem, sim. Porém, tem um toque diferenciado que normalmente os tapetes ali que tem o modelo folha não tem, tá? Então, eu quis fazer uma adaptação aqui, quis dar um toque pessoal e eu gostei. Particularmente, eu gostei muito, achei que ficou muito, muito bonito, tá? Tem barbantes aqui da cliente e tive que colocar barbantes da minha coleção, tá? Porque não ia ser o suficiente para concluir a metragem ali, para concluir as 3 peças, tá? Então, eu tive que acrescentar esse azul lindo aqui, né? O azul bebê, eu tive que acrescentar do meu arsenal particular. Mas não tem problema não, ficou incrível, ficou lindo. E o mais importante é que está concluído. Não consegui atingir a metragem da passadeira, mas tá valendo. Tá tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso. E este kit ficou perfeito. Vou abrir aqui essa peça e a segunda, que não é tão grande. Porém, a passadeira eu não vou conseguir mostrar ela certinha aqui, porque não vai dar, né, gente? Ficou enorme, tá? Mas eu vou ajeitar a peça aqui para vocês verem em detalhes tudo, para vocês se apaixonarem, se encantarem e tirar aquela limitação que tem na cabeça de vocês, eu tenho certeza, porque eu também tinha esta limitação. E aqui, gente, em tela cheia para vocês, recheando toda esta lindeza, pá, com muita criatividade aí para vocês, tá? Como eu disse, é um fator limitante para este modelo de peça, né? Normalmente a gente vê as combinações de cores, as composições super, super lindas, pelo menos eu, né? Vejo muitas composições que a Samila faz com esse ponto folha, folhagem, enfim, depende muito do canal, né? Na Samila é folha, se eu não me engano. Já vi também com o nome de folhagem, mas fica muito, muito lindo, né? Por si só já é muito lindo, já é muito chique, muito elegante. Em qualquer composição aí de cores que a gente faça, vai ficar incrível, vai ficar sensacional. Moto fazendo randandandan, desculpem aí. Mas enfim, o ponto limitante que eu tinha até o momento de eu fazer esta peça era a questão de acrescentar flores, né? Então, coloquei aqui a base lindeza, tá? Que já trouxe vídeo aula explicadinha aqui no canal, mostrando exatamente como eu faço, né? E coloquei aqui uma florzinha em cada ponta, fiz ali a cor de destaque para começar a trabalhar a composição de cores. Trabalhei esses 2 tons de azul super lindos. Este azul aqui, o azul bique, provavelmente da Polo, eu não sei qual é a marca do barbante, mas enfim, esse azul lindão, tá? Perfeito, e super combina com o tom de mostarda, né? Um contrasta muito com o outro, então um realça a beleza do outro. E este azul bebê lindíssimo, tá? Esse aqui ainda é o que a cliente enviou, tanto desse tapete, que ficou com 86 centímetros por 52 de largura, quanto o tapete menor, tá? Foram feitos com o azul bebê que veio da cliente. Porém, a passadeira eu precisei acrescentar o barbante azul bebê da Euroroma, que eu já tinha aqui em casa, tá bom? Mas ficou super lindo, eu fiquei apaixonada. Já pensando em novas possibilidades para esse modelo, porque eu já fiz há muito, muito tempo atrás um tapete com esse detalhe de folha, porém em folha dupla, né? Com dupla camada de folha ali, com a transição de cores. Então, ficaria bem interessante também numa outra composição. Enfim, quem sabe futuramente eu mostro aqui no canal para vocês também, tá? Mas por enquanto a ideia tá só na mente da crocheteira aqui, tá? Mas ficou super, super lindo, tá? Como eu disse pra vocês, 86 de comprimento por 52 de largura. Então, ficou um tamanho muito, muito bom.
Não chegou aos 90 centímetros que eu queria que ficasse? Não chegou, né? Por conta do barbante 6. Mas tá tudo certo, ficou num tamanho muito, muito bom. Não vai fazer tanta diferença assim e vai ficar lindíssimo na cozinha da cliente, tá? Porque ela gosta de peças assim grandes. Então, eu fiz baseado no kit todo preto com aplicação de flores amarelo que eu já fiz para ela, tá? Então, fiz aqui este lindão. Vou mostrar o tapetinho menor para vocês. Este lindão ficou medindo 80 por 52, então também ficou bem grande, tá? Ficou muito, muito lindo, perfeitinho. Foi o primeiro, de fato, que eu fiz, tá? Para poder compor aí esse kit e ficou muito, muito lindo. Vocês estão percebendo aqui que aqui no centro tá com uma cor diferente do barbante cru, né? Ele tá num cru puxado para um tom natural. E esse que tá em volta tá um pouquinho mais alvejado. Sim, eram 2 tons de barbante cru, tá? Naquele kit lindeza, naquela sacola recheada de lindezas, tá? Então, sim, tem esse contraste e vocês estão vendo que dá super pra gente fazer, tá? O centro fica ali com um pouquinho de destaque, aí a gente já faz aqui a carreira em volta que realça e tá tudo certo, tá? Então não tem problema. Ai, tem um tom de cru diferente aqui, não vai dar pra fazer. Dá sim, tá? Dá sim. Para de se limitar. A gente que coloca umas certas neuras na cabeça da gente e fala, ai, mas não vai dar certo, que não sei o quê. Nesse tipo de proposta, super funciona, tá? Porque a gente vai acrescentar mais cores e essa diferença das tonalidades acaba sendo um contraste interessante, um contraste a mais, um ponto de identidade a mais para a peça, tá? Então, não se limitem. Ah, eu tenho 2 cones crus aqui e tá diferente a tonalidade. Será que eu vou conseguir? Super vai conseguir, tá? Se não colocar aqui no meio da peça, de repente coloquem uma carreira aleatória no meio da peça, distante do centro, né? Distante ali, não combinando com os 2 tons de cru, que vai dar super certo, tá? Não percam a oportunidade de criar, de fazer lindas peças aí, de trazer inspiração pra gente, só porque vocês têm 2 ou 3 tons diferentes de cru no arsenal criativo de vocês, tá bom? Então, aqui, mais um lindão, perfeito, gente, tô apaixonada. Não tem como não gostar das composições que esse ponto traz pra gente. É um pouquinho trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso. Fez com que eu tivesse que trabalhar com 2 numerações de agulha? Sim, tá? A Inosuke resolveu aparecer aqui também. Fiz todo o corpo do tapete com agulha 3,5, tá? E no momento de trabalhar aqui com o ponto folha, eu trabalhei com agulha 4, tá? Só para ficar mais confortável de fazer e até porque eu coloco 4 pontos altos alongados em cada espacinho desse, tá? Então, demanda uma certa quantidade de pontos na agulha e até para facilitar ali a agulha sem cabo, aquela agulha tradicional de alumínio, tá? Dá para trabalhar confortavelmente, sem passar perrengue, tá? Então, fiz essa transição aí, trabalhei com 2 agulhas, tá? Então, trabalhei com agulha 3,5 para a estrutura do tapete e trabalhei com agulha 4 para poder fazer esse efeito folha na peça, tá bom? Vou mostrar agora a lindeza, a riqueza desse kit que ficou enorme, ficou linda demais. E para fechar com chave de ouro, este kit lindão, tá? E aqui, tá, gente? Medindo incríveis 2,4 metros de comprimento por 56 de largura, esta linda passadeira para compor aí com chave de ouro este kit maravilhoso, tá? Tem também, sim, tá? As flores nas 2 pontas da passadeira, tá? Ó, 2 flores em cada uma das pontas, justamente para trabalhar esse contraste também, tá? Como é uma peça muito, muito grande, eu achei que uma florzinha só ia ficar muito pouco, né? Ia ter um toque ali de flor, ia ter um toque de flor, mas ia ficar pouco, ia ficar meio mirradinho, meio pobre. Aí eu falei, tá, deixa eu colocar 2 em cada ponta para ficar um pouquinho mais interessante, né? Para ficar mais bonito, sei lá, a minha percepção, tá, gente? Funcionou melhor com 2 flores em cada extremidade, tá? Só para dar aquele
toque floral, para deixar ali um pouquinho mais assim, tchananã, para ficar mais bonito, tá? Mas enfim, a mesma composição de cores, a mesma situação aqui, tá? A base central é com um tom diferente de cru que tá passando aqui na volta. Essa base também tava com um pequeno probleminha ali, porque o barbante estava guardado, então eu tive que lavar essa base para, né, poder continuar fazendo a peça, porque senão ia ficar muito aparente as manchas que estavam no barbante, tá? Consegui tirar, fiz ali uma misturinha poderosa de sabão em pó com água oxigenada que limpou, tá? Qualquer vestígio aqui de mofo que tivesse, tá? Porque tava começando, tá? Então eu consegui limpar, consegui deixar ele bem bonitinho. Não ficou de fato alvejado, porque o tom natural desse barbante não é um cru alvejado, é um cru mais natural mesmo, mais amareladinho, tá? Em compensação, esse outro cru já é um pouco mais alvejado e o contraste fica super, super lindo, tá? Trabalhei por toda a volta aqui o mostarda, super lindo, e os dois tons de azul aqui. Este azul é fio 8, este azul é fio 6, tá? Super dá para trabalhar, fica com um peso interessante, os pontos também super se encaixam ali, então não fica estranho na peça, o resultado final fica perfeitinho, tá? Quando a gente joga a peça, ela já se sente à vontade, já começa a ganhar espaço, já começa a reinar livremente. E esse é o mais gostoso, tá? Então, não tenham medo de trabalhar com o material que vocês têm, de repente mesclar fio 6 e fio 8 na mesma peça, na mesma produção, porque dá certo, tá? A gente só tem que cuidar de trabalhar com a mesma numeração de agulha, tá? Como eu disse pra vocês. A única mudança de numeração de agulha que eu tive que fazer foi para trabalhar o detalhe do ponto folha, justamente pela quantidade de pontos que a gente precisa trabalhar aqui. E a bonita aqui ainda coloca 4 pontos em cada espacinho. Então, é muito ponto ali para trabalhar com uma agulha que tenha, de repente, um cabo de madeira, aquele cabo de borrachinha, até atrapalha. Então, o ideal para trabalhar esse ponto folha, ponto folhagem, é aquela agulha tradicional, zona de alumínio, tá? Pra gente conseguir colocar o maior número possível de pontos ali e trabalhar esse ponto aqui super delicado para ele ficar de fato solto na peça, não ficar amarrando a peça, porque senão a peça pode ficar engruvinhada, tá? O ideal é que a peça fique bonitinha aqui, toda esticadinha, quando a gente vai pro bico. Fiz o bico, um bico simples aqui, tá? Um bico até aquele bico reandado praticamente, tá? Um bico super rapidinho, super gostoso de trabalhar, mas poderia ter trabalhado qualquer outro bico aqui. Poderia ter finalizado com azul escuro no bico? Poderia, ia ficar muito lindo, ia ficar muito incrível, ia ficar assim super, super perfeito. Mas eu gostei muito dessa composição e como eu disse para vocês, a mente já tá aqui fervilhando de ideia, já tem muitas e muitas possibilidades acontecendo aqui na minha mente para transformar aqui tanto esses barbantes quanto outros materiais. Sim, estou pensando em fazer outras coisas aqui, mas enfim, vamos acompanhar aqui a sequência produtiva, porque tem que entregar encomenda também, então logo mais vai aparecer amigurumi por aqui, vai ter vídeo aula do primeiro kit, vai ter o primeiro kit concluído, lindo, maravilhoso, num tom super, super clássico, que com certeza vocês vão se apaixonar, tá bom? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado demais deste vídeo, que vocês tenham conseguido se sentir abraçadinhos aí, tenham conseguido se sentir com o coração quentinho do outro lado com mais este vídeo da hashtag da gangue. Tá bom? E é isso, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!